Existe uma oração na Bíblia que Jesus ensinou pessoalmente quando seus discípulos estavam com medo. Uma oração tão poderosa que acalma tempestades, que expulsa o pânico, que traz paz instantânea para o coração. Se você está vivendo com medo, se a ansiedade não te deixa dormir, se o pânico te paralisa, se você tem medo de tudo, medo de adoecer, medo de perder alguém, medo de não ter dinheiro, medo do futuro, medo até de coisas que ainda nem aconteceram, pare agora. O que vou te ensinar pode ser a libertação que você tanto precisa. Pode ser o dia em que você para de viver refém do medo e começa a viver em paz. Olá, minha querida família de fé. Eu sou Nossa Senhora Aparecida e hoje vim falar sobre algo que está destruindo milhões de pessoas neste exato momento: o medo. Não é um medinho normal, é aquele medo paralisante, aquele medo que controla a sua vida, aquele medo que te acorda de madrugada com o coração disparado, aquele medo que te impede de viver, de sonhar, de ser feliz. Eu sei que você tem medo de adoecer. Toda dorzinha você já pensa que é câncer, que é algo grave. Você passa o dia pesquisando sintomas na internet e se convencendo de que vai morrer. Você tem medo de sair de casa, medo de dirigir, medo de pegar avião, medo de lugares cheios, medo de estar sozinho, medo de tudo e de nada ao mesmo tempo. Você tem medo de perder quem você ama. Quando alguém atrasa um pouquinho, você já imagina o pior. Quando o telefone toca de madrugada, seu coração dispara. Você vive antecipando tragédias que nem aconteceram. Você sofre por antecipação. Você vive num estado constante de alerta, de tensão, de pânico. E tem o pior tipo de medo: o medo do futuro. Medo de não ter dinheiro, medo de perder o emprego, medo de ficar sozinho, medo de envelhecer, medo de não conseguir, medo de fracassar. E aí você não vive o hoje porque está apavorado com o amanhã. E sabe o que esse medo está fazendo com você? Está te adoecendo. Você está desenvolvendo pressão alta, gastrite, insônia, síndrome do pânico, depressão. Seu corpo está gritando: eu não aguento mais tanto medo. E você não aguenta mesmo. Ninguém foi feito para viver assim. Mas hoje eu vim te dizer: chega de medo, porque medo não vem de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Se não vem de Deus, vem de onde? Do inimigo. O diabo usa o medo para te paralisar, para te destruir, para te impedir de viver a vida abundante que Deus tem para você. E Jesus sabia disso. Por isso ele disse tantas vezes na Bíblia: não temas, não tenha medo, não se preocupe. Ele disse isso mais de 365 vezes, uma para cada dia do ano, porque ele sabia que você ia precisar ouvir isso todo dia. Hoje vamos fazer uma oração poderosa de libertação do medo. Vamos expulsar o espírito de medo. Vamos quebrar a ansiedade. Vamos trazer a paz de Deus que excede todo o entendimento. E você vai sentir a diferença agora mesmo. Você vai sentir seu coração acalmar. Você vai sentir a paz descer. Você vai sentir que pode respirar de novo. Se você está cansado de viver com medo, se você quer ser livre dessa prisão, se você quer voltar a viver em paz, escreva nos comentários: eu não vou mais ter medo. Essa é a sua declaração de guerra contra o espírito de medo. E compartilhe este vídeo urgente, porque tem milhões vivendo paralisados pelo medo. Agora mesmo. Esta oração pode libertar alguém hoje. Vamos orar juntos agora. Pai Celestial, Deus de toda paz, viemos diante de Ti trazendo pessoas aprisionadas pelo medo. Pessoas que não conseguem mais viver porque o medo controla tudo. Pessoas que acordam com medo, passam o dia com medo, dormem com medo, quando conseguem dormir. Pessoas que estão no limite. E hoje clamamos: basta, chega de medo. Senhor, Tu vês aquele que tem medo de adoecer, que vive obcecado com a saúde, que toda dorzinha já pensa que é doença grave, que passa horas na internet pesquisando sintomas, que vai de médico em médico,
que não consegue relaxar porque está sempre monitorando o corpo, esperando algo dar errado. Tu vês aquela que tem medo de morrer, que pensa nisso o tempo todo, que tem pânico de dormir e não acordar, que tem medo de sair de casa e sofrer acidente, que vive como se a morte estivesse a um passo. E esse medo não deixa ela viver. Ela só existe, sobrevive, mas não vive. Tu vês aquele que tem medo de perder quem ama, que vive em estado de alerta constante, que não consegue relaxar quando a família sai, que fica ligando, mandando mensagem, checando se está tudo bem, que sofre antecipadamente por perdas que nem aconteceram. Tu vês aquela que tem síndrome do pânico, que tem aquelas crises terríveis onde parece que vai morrer. Coração disparado, falta de ar, tremor, suor frio, sensação de desmaio. E o medo de ter outra crise só piora tudo. Ela vive com medo do próprio medo. Tu vês aquele que tem medo do futuro. Medo de não ter dinheiro. Medo de perder o emprego. Medo de ficar na rua. Medo de não conseguir sustentar a família. E esse medo paralisa, tira o sono, destrói a paz, rouba a alegria. Senhor, hoje isso acaba. Hoje essas pessoas serão libertas. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o Espírito do Senhor está aqui agora. Em nome de Jesus Cristo, nós expulsamos todo espírito de medo sobre essas vidas. Espírito de medo de doença, sai agora. Espírito de medo de morte, sai agora. Espírito de medo de perda, sai agora. Espírito de medo do futuro, sai agora. Espírito de pânico, sai agora. Espírito de ansiedade, sai agora. Vocês não têm mais autoridade sobre essas vidas. Essas pessoas pertencem a Deus. E Deus não deu espírito de medo. Então saiam. Em nome de Jesus, estão expulsos. Vão embora agora. E não voltem nunca mais. Pai, agora que expulsamos o medo, precisamos encher com algo. Porque quando o espírito maligno sai, não pode deixar vazio. Senão ele volta com outros 7 piores. Então agora, Espírito Santo, enche essas pessoas. Enche com paz. Aquela paz que Jesus prometeu. Aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar. Aquela paz que excede todo o entendimento. Enche até transbordar. Enche com coragem. Porque onde há paz de Deus, não há espaço para medo. Enche com confiança. Confiança de que Deus está no controle. Confiança de que Deus cuida. Confiança de que tudo vai dar certo porque Deus está trabalhando. Enche com fé. Fé que expulsa o medo. Fé que acredita mesmo sem ver. Fé que descansa mesmo na tempestade. Porque fé e medo não coexistem. Onde entra a fé, o medo tem que sair. Senhor, agora vamos declarar Tua palavra sobre essas vidas, porque Tua palavra tem poder. E quando declaramos, estamos ativando esse poder. Declaramos Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Ouviram? Deus diz, não temas. Por quê? Porque Ele está contigo. Você não está sozinho nos seus medos. Deus está ali. E se Deus está, o que pode te atingir? Declaramos Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Vale da sombra da morte, o pior lugar possível, o lugar do maior medo. Mas mesmo ali, não temerei. Por quê? Porque Tu estás comigo. Então hoje declaramos, eu não vou mais ter medo, porque Deus está comigo. Declaramos Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nada. Zero. Nem saúde, nem dinheiro, nem futuro, nem nada.
Por quê? Porque a paz de Deus vai guardar seu coração e sua mente. Guardar, proteger, blindar. Contra o medo, contra a ansiedade, contra o pânico. Declaramos João 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está dizendo, eu deixo paz para você. Não aquela paz fake do mundo que depende das circunstâncias. A minha paz. A paz que permanece mesmo na tempestade. Então, não se turbe. Não tenha medo. Receba essa paz agora. Pai, agora vamos ser práticos. Porque essas pessoas precisam de ferramentas para quando o medo vier de novo e ele vai tentar voltar. Quando vier o medo de doença, essas pessoas vão declarar: pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Nenhuma doença tem poder sobre mim. Deus me deu vida e saúde. Eu rejeito esse medo em nome de Jesus. Quando vier o medo de morte, vão declarar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Porque Deus está comigo. Meus dias estão nas mãos de Deus. E eu vou viver até completar meu propósito. Quando vier o medo de perder alguém, vão declarar: Deus é o protetor da minha família. Seus anjos acampam ao redor de quem eu amo. E nada de mal vai acontecer, porque estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Quando vier o pânico, quando o coração disparar, quando a falta de ar vier, vão fazer o seguinte: respirar fundo e declarar em voz alta: paz, eu decreto paz sobre mim. Espírito de pânico, você está expulso. Paz de Deus, desce sobre mim agora. E repetir até o coração acalmar, porque vai acalmar. Quando vier o medo do futuro, vão declarar: não se preocupe com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. O Deus que me sustentou até aqui vai me sustentar amanhã também. Eu descanso nisso. Senhor, também precisamos tratar das causas do medo, porque às vezes o medo tem raiz em traumas do passado. Se o medo vem de trauma de infância, de algo que aconteceu, de algo que viram, cura esse trauma. Tira a dor da memória. Não apaga a memória, mas tira o veneno dela. Que possam lembrar sem sentir aquele aperto, aquele pavor. Se o medo vem de perdas passadas, de alguém que morreu, de algo que perderam e que marcou profundamente, cura essa dor. Mostra que aquilo não vai se repetir necessariamente. Que cada dia é novo. Que não precisa viver com medo de reviver aquela dor. Se o medo vem de palavras negativas que foram faladas sobre elas, você vai morrer cedo, você vai ficar louco. Isso é de família. Quebra essas palavras, cancela essas profecias. Elas não se cumprirão, porque a palavra de Deus é maior que qualquer palavra humana. Pai, também queremos orar pela cura física das consequências do medo, porque medo adoece o corpo. Cura a pressão alta causada pela ansiedade. Normaliza agora. Cura a gastrite, a úlcera, causada pelo estresse e medo constante. Restaura o estômago. Cura a insônia causada pela mente que não desliga. Restaura o sono tranquilo e reparador. Cura as dores no peito, as taquicardias, que não são problemas cardíacos, são manifestações físicas do medo. Acalma o coração. Cura as dores de cabeça tensionais, as enxaquecas causadas pela ansiedade. Alivia a dor. Restaura completamente. Em nome de Jesus, quebramos toda a maldição de ansiedade e medo que vem de gerações passadas. Se na família todo mundo é ansioso, todo mundo tem medo, hoje essa corrente é quebrada. Essa geração será diferente. Essa geração viverá em paz. Amarramos todo o demônio de fobia, de pânico, de ansiedade generalizada, de medo irracional. Vocês estão amarrados. Não podem mais atuar. Não podem mais atormentar. Essas vidas estão sob proteção divina agora. E declaramos que a partir de hoje, essas pessoas vão viver diferente. Vão acordar em paz. Vão passar o dia em paz. Vão dormir em paz.
Não mais reféns do medo, mas livres, libertas, vivendo a vida abundante que Jesus prometeu. Espírito Santo, agora ensina essas pessoas a manter a libertação, porque liberdade requer manutenção. Não basta ser liberto, tem que permanecer liberto. Ensina a vigiar os pensamentos, porque medo começa na mente. Quando vier um pensamento de medo, cortar na hora. Esse pensamento não é meu, eu rejeito. Em nome de Jesus, eu tomo cativo esse pensamento. Ensina a cuidar do que consomem, porque ficar vendo notícia ruim o dia inteiro, ficar pesquisando doença na internet, só alimenta o medo. Então cortar o que alimenta medo e consumir o que alimenta fé. Palavra de Deus, louvor, conteúdo edificante. Ensina a buscar ajuda profissional quando necessário, porque às vezes a libertação espiritual vem junto com o tratamento psicológico, psiquiátrico. E não tem vergonha nenhuma nisso. Deus usa médicos também. Então, se precisar, busque e ensina a viver um dia de cada vez. Não adianta ser liberto do medo e continuar vivendo preocupado com o futuro. Hoje tem seus próprios desafios. Hoje tem suas próprias bênçãos. Viva hoje. Amanhã, quando chegar, Deus dará graça para amanhã. Selamos esta oração em nome de Jesus Cristo, aquele que acalmou a tempestade, aquele que disse paz aos discípulos apavorados, aquele que expulsa todo medo. Ele está aqui agora fazendo o mesmo por você. Receba, creia e seja livre. Amém e amém. Agora, escuta o que vou te dizer. Isso é fundamental. Você acabou de ser liberto do medo, mas a liberdade precisa ser mantida. O medo vai tentar voltar, e você precisa saber o que fazer. Primeiro, quando o medo vier, e ele vai vir, não entre em pânico. Não pense, não deu certo, ainda tenho medo. O medo vir é normal. Mas agora você tem armas. Você sabe o que fazer. Você declara a palavra de Deus em voz alta e o medo tem que sair. Segundo, pare de alimentar o medo. Se você tem medo de doença, pare de ficar pesquisando sintoma na internet. Pare de ir no Dr. Google. Isso só piora. Vai no médico real quando necessário. Faz os exames de rotina. Mas para de procurar doença onde não tem. Terceiro, mude o que você consome. Se você assiste jornal o dia inteiro e fica apavorado com as notícias, desligue. Assista uma vez para se informar e pronto. Não fica o dia inteiro consumindo tragédia. Consome palavra de Deus. Consome louvor. Consome coisas que trazem paz. Quarto, procure ajuda profissional se o medo for paralisante. Terapia cognitivo-comportamental é excelente para ansiedade e fobias. Tem técnicas específicas. E se o médico achar necessário, remédio para ansiedade. Não tem vergonha nisso. É tratamento. Quinto, viva um dia de cada vez. Jesus disse: não se preocupe com o dia de amanhã. Então não se preocupe. Hoje é o dia que você tem. Hoje é o dia que você vive. Amanhã é com Deus. Se você foi liberto do medo. Agora, escreve nos comentários: eu não vou mais ter medo. E se quiser, pode contar de qual medo você foi liberto. Medo de doença. Medo de morrer. Síndrome do pânico. Porque testemunho liberta outros também. Compartilhe este vídeo urgente. Tem milhões presos no medo agora. Pessoas que não saem de casa, que não vivem, que estão paralisadas. Esta oração pode mudar a vida dessas pessoas hoje. Inscreva-se no canal Voz de Aparecida e vamos juntos em corrente de oração, sempre orar unidos. E lembra, Deus não te deu espírito de medo, então rejeita esse medo. Você foi criado para viver em paz. Você foi criado para viver em liberdade. E a partir de hoje, é assim que você vai viver, sem medo, com fé, com paz. Amém.